No coração de Lisboa, sob o sol impiedoso de um verão escaldante, Miguel Sousa, o garçom de 25 anos, sentiu o impacto da bufetada a ecoar pelo restaurante lotado. O som seco da palma contra sua bochecha paralisou os clientes, e o vinho tinto derramado no chão formou uma poça vermelha como sangue, simbolizando o caos que acabara de se iniciar. Mas o que ninguém esperava era que aquele tapa, dado pelo herdeiro bilionário Tomás Oliveira, revelaria um segredo enterrado há décadas na família mais poderosa de Portugal, transformando uma simples discussão em uma guerra pessoal de identidades ocultas. Miguel piscou, tentando processar o que havia acontecido. Ele estava servindo a mesa de Tomás e seus amigos, um grupo de jovens privilegiados que riam alto e faziam piadas homofóbicas sem pudor. Quando Miguel, abertamente gay, rebateu uma delas com um comentário sarcástico, Tomás levantou-se furioso e desferiu o golpe. "Cala a boca, seu viado", gritou Tomás, os olhos flamejantes de raiva. O restaurante, um estabelecimento tradicional no Bairro Alto, ficou em silêncio mortal. Miguel, com a mão no rosto ardendo, não revidou fisicamente, mas seu olhar fixo em Tomás carregava uma promessa de retaliação que ninguém ali poderia imaginar. Enquanto o gerente corria para intervir, pedindo desculpas efusivas à família Oliveira, donos de uma império de vinhos e hotéis que dominava a economia portuguesa, Miguel foi arrastado para os fundos da cozinha. "Você está louco." "Sabe quem é ele?", sussurrou o gerente, olhos arregalados. Miguel, limpando o rosto com um pano úmido, respondeu com voz firme: "Sim, e ele vai pagar por isso." Mas por dentro, uma tormenta se formava. Miguel crescera em uma família conservadora no Porto, onde ser gay significava ser ostracizado. Ele lutara anos para aceitar sua identidade, mudando-se para Lisboa em busca de liberdade. Agora, esse incidente ameaçava tudo, seu emprego, sua reputação e, pior, reacendia as feridas internas de rejeição. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Alfama, Miguel não conseguia dormir. Ele pesquisou sobre Tomás Oliveira no celular, descobrindo artigos sobre o jovem herdeiro, festas extravagantes, namoradas famosas, mas algo não batia. Rumores sutis em fóruns online sugeriam que Tomás tinha um lado oculto, talvez uma atração por homens que ele reprimia violentamente. "Será que ele é como eu?", pensou Miguel, o coração acelerado. A ideia o aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Ele decidiu investigar mais, não por vingança cega, mas para entender por que alguém como Tomás reagiria com tanta fúria a uma simples provocação. No dia seguinte, Miguel voltou ao trabalho, ignorando os olhares curiosos dos colegas. O restaurante estava agitado com preparativos para um evento privado, uma festa de aniversário para o patriarca da família Oliveira, o bilionário António Oliveira. Tomás estaria lá, e Miguel se voluntariou para servir, apesar dos avisos. "Você quer se destruir?", perguntou uma amiga garçonete. Mas Miguel via nisso uma oportunidade. Durante a festa, ele observou Tomás de longe. O herdeiro bebia excessivamente, ria forçado com os convidados, mas seus olhos desviavam para Miguel com uma mistura de ódio e algo mais profundo, talvez culpa. Em um momento de distração, Miguel se aproximou de Tomás no terraço, onde o jovem fumava sozinho. "Por que você me bateu?", perguntou Miguel diretamente, sem rodeios. Tomás virou-se, surpreso. "Você mereceu. Não sabe o seu lugar." Mas sua voz tremia ligeiramente. Miguel insistiu: "Ou será que você tem medo de algo em si mesmo?" Tomás empalideceu, mas antes que pudesse responder, um segurança interveio, expulsando Miguel do local. Aquela troca, porém, plantou a semente da dúvida em ambos. Tomás, de volta à mansão familiar em Sintra, não conseguia parar de pensar no garçom. Ele crescera sob a pressão do pai, um homem rígido que via a homossexualidade como uma fraqueza imperdoável. Tomás escondera seus sentimentos por anos, namorando mulheres para manter as aparências, mas incidentes como esse o faziam questionar quanto tempo aguentaria. Miguel, por sua vez, começou a cavar mais fundo. Ele contatou um antigo amigo jornalista, pedindo informações sobre a família Oliveira. "Há boatos de um escândalo antigo", disse o amigo. "Algo envolvendo o irmão mais velho de António, que desapareceu há 30 anos. Intrigado, Miguel passou noites pesquisando arquivos públicos e conversando com fontes anônimas. Descobriu que o tio de Tomás, chamado João, fora deserdado por ser gay, e rumores diziam que ele cometera suicídio após ser rejeitado pela família. Mas e se não fosse suicídio? E se fosse algo pior? Essas perguntas o consumiam, transformando sua raiva inicial em uma busca por justiça. Enquanto isso, Tomás enfrentava sua própria crise. Seu pai, António, o pressionava para se casar com a filha de um parceiro de negócios, uma união que fortaleceria o império. "Você precisa ser homem de verdade", dizia António, e quando as lições de infância. Tomás, atormentado, começou a beber mais, e em uma noite de insomnia, procurou Miguel nas redes sociais. Encontrou fotos do garçom em paradas LGBT, vivendo abertamente o que Tomás invejava em segredo.
Uma mensagem impulsiva foi enviada: desculpe pelo tapa. Podemos conversar. Miguel, ao ver a notificação, sentiu um misto de triunfo e medo. Responderia. A tensão escalava. Miguel marcou um encontro em um café discreto no Chiado. Tomás chegou nervoso, olhando ao redor. Por que você veio? Perguntou Miguel. Tomás hesitou. Porque você me viu de verdade. Eles conversaram por horas, Tomás admitindo sua atração reprimida por homens, o medo do pai e a pressão social. Miguel ouvia, empatizando, mas não esquecendo o tapa. Você me humilhou na frente de todos, disse ele. Tomás baixou a cabeça. Eu sei. Foi covardia. Aquela conversa marcou o início de uma conexão improvável, mas também o começo de traições iminentes. Dias se passaram, e a relação entre Miguel e Tomás evoluía em segredo. Encontros furtivos em parques de Lisboa, conversas profundas sobre identidade e família. Tomás, pela primeira vez, sentia-se livre ao lado de Miguel, que o encorajava a enfrentar seus demónios. Você não precisa esconder quem é, dizia Miguel, compartilhando suas próprias lutas, a rejeição dos pais quando se assumiu aos 18 anos, a solidão inicial na capital. Mas Tomás hesitava. Meu pai me destruiria. Perderia tudo, herança, status. Miguel entendia o dilema, mas insistia, e o preço de viver uma mentira. Enquanto isso, a investigação de Miguel prosseguia. Ele descobriu documentos antigos em uma biblioteca pública, uma carta de João Oliveira, o tio desaparecido, acusando António de violência física por sua orientação sexual. Ele me expulsou de casa aos 20 anos, me deixou sem nada, lia-se na carta, preservada em um arquivo de direitos humanos. Miguel conectou os pontos, talvez João não tivesse se suicidado, mas fugido para o Brasil, mudando de nome. Essa revelação o abalou. Se verdadeira, exporia a hipocrisia da família Oliveira, que publicamente apoiava causas conservadoras contra direitos LGBT. Tomás, sem saber da investigação, começava a questionar sua lealdade familiar. Em uma reunião de negócios, ouviu o pai fazer comentários homofóbicos sobre um concorrente. Esses tipos não merecem espaço no nosso mundo, disse António. Tomás sentiu náuseas, mas calou-se. Mais tarde, confidenciou a Miguel, eu não aguento mais isso. Miguel, vendo a vulnerabilidade, beijou pela primeira vez, um gesto sutil, cheio de emoção, mas sem avançar além. Foi um momento de intimidade que fortaleceu o laço, mas também aumentou os riscos. A pressão familiar sobre Tomás intensificava. Sua mãe, Maria, uma mulher submissa ao marido, o confrontava, você anda estranho. É aquela garota que não quer casar. Tomás mentia, mas sentia o cerco se fechando. Ele começou a evitar Miguel, temendo ser descoberto. Miguel, ferido pela distância, redobrou esforços na investigação. Contatou uma associação LGBT em Lisboa, que o conectou a um sobrevivente da era pré-revolução, quando a homossexualidade era tabu. João Oliveira vive no Rio de Janeiro, revelou o homem. Ele mudou de nome para João Silva e fundou uma ONG para jovens gays. Miguel viajou para o Porto para verificar mais pistas, deixando Tomás ansioso. Ao retornar, Miguel confrontou Tomás em um encontro tenso. Seu pai destruiu a vida do próprio irmão por ser gay. Como você pode defender isso? Tomás, chocado, negou, isso é mentira. Mas duvidava. Ele roubou documentos do escritório do pai, encontrando cartas antigas que confirmavam a história. Meu Deus, é verdade? Murmurou, lágrimas nos olhos. A traição familiar o devastava, mas expor isso significaria destruir o império e sua própria vida. O que eu faço agora? Perguntou a Miguel. A verdade sempre tem um preço, respondeu Miguel. A crise interna de Tomás culminou em uma briga com o pai. Durante um jantar familiar, António anunciou o noivado forçado. Tomás explodiu, eu não vou me casar com ela. Eu sou gay. O silêncio caiu como uma bomba. António, furioso, o esbofeteou, e quando o tapa que Tomás dera em Miguel. Você não é meu filho, gritou. Tomás fugiu da mansão, correndo para os braços de Miguel. Eu escolhi você, disse, chorando. Mas Miguel, sabendo do segredo, hesitava, revelar tudo agora destruiria Tomás completamente. Enquanto se escondiam em um hotel discreto, a sociedade portuguesa fervia com rumores. Jornais sensacionalistas publicavam sobre o herdeiro rebelde. António, para proteger a imagem, contratou investigadores para desacreditar Tomás. Eles descobriram os encontros com Miguel e o ameaçaram. Deixe meu filho em paz, ou vai se arrepender, disse um deles por telefone. Miguel, aterrorizado, considerou recuar, mas sua consciência não permitia. Ele contatou o tio João no Brasil, que confirmou tudo,
António me bateu e me deserdou. Eu fingi suicídio para escapar. Tomás, agora deserdado, vivia com Miguel em seu apartamento modesto. A transição era dura, de luxo para simplicidade, de privilégio para luta diária. Eu perdi tudo por você, disse Tomás uma noite, com amargura. Miguel respondeu, não por mim, por você mesmo. Mas a tensão crescia. Tomás recebia mensagens da mãe, implorando retorno. Seu pai está doente de raiva, dizia ela. Tomás vacilava, questionando sua escolha. Em um momento de fraqueza, Tomás encontrou o pai em segredo. António ofereceu, volte, negue tudo, e herda o império. Tomás, tentado, quase aceitou, mas pensou em Miguel e no tio. Não posso trair quem sou, recusou. António, enfurecido, revelou, se expor o segredo de João, destruo vocês dois. Tomás saiu abalado, contando tudo a Miguel. Ele sabe que estamos investigando. Miguel, determinado, disse, então vamos expor antes que ele nos cale. A decisão de expor o segredo familiar pesava como uma âncora. Miguel e Tomás passaram noites planejando, contatar a imprensa, reunir provas. Tomás, ainda abalado pela rejeição paterna, lutava com culpa. Estou traindo minha família, confessava. Miguel, empático, respondia, não, você está libertando a si mesmo e outros. Mas internamente, Miguel questionava, valia a pena destruir uma família por justiça? A sociedade portuguesa, conservadora em partes, poderia reagir mal, rotulando-os como vingadores. Eles viajaram para o Rio de Janeiro para encontrar João. O tio, agora um homem de 60 anos sereno, os recebeu em sua casa simples. António sempre foi ambicioso, via minha orientação como ameaça ao nome da família, contou João, mostrando cicatrizes antigas. Tomás chorou ao ouvir, eu sou como você, tio. João abraçou-o, então seja forte. Eles gravaram uma entrevista, provas irrefutáveis. De volta a Lisboa, a tensão era palpável. António, suspeitando, intensificou a vigilância. Miguel perdeu o emprego no restaurante, alegadamente por conduta inadequada, mas sabia ser retaliação. Eles estão nos caçando, disse a Tomás. Vivendo de economias escassas, o casal enfrentava a realidade crua, fome, contas atrasadas. Tomás, inexperiente, procurava trabalho, mas seu nome o prejudicava. Ninguém me contrata por causa do escândalo, reclamava. Miguel o apoiava, vamos superar juntos. Mas rachaduras apareciam, discussões sobre dinheiro, sobre o passado. Em uma noite chuvosa, um amigo de Tomás o procurou. Seu pai quer negociar. Volte e ele esquece tudo. Tomás, exausto, considerou. Talvez eu deva, disse a Miguel. A discussão escalou, você vai me abandonar agora. Miguel gritou, sentindo traição. Tomás saiu furioso, passando a noite em um bar. Lá, bêbado, ligou para o pai, eu volto se você aceitar quem sou. António riu, nunca. Tomás desligou, percebendo o erro. Voltou para Miguel, pedindo perdão. Eu quase traí nós dois. A exposição aconteceu via um jornal independente. A manchete, bilionário português acusado de abuso homofóbico contra irmão. A entrevista de João, fotos antigas, tudo veio à tona. A sociedade reagiu dividida, apoio de ativistas LGBT, condenação de conservadores. António negou tudo em uma coletiva, mentiras de um traidor. Mas ações caíram, parceiros abandonaram. Tomás, vendo o pai envelhecido na TV, sentiu pena misturada à raiva. Ele colhe o que plantou, disse Miguel. Mas o preço foi alto. Tomás recebeu ameaças anônimas, Miguel foi agredido verbalmente na rua. Viados destruidores de famílias, gritavam. A pressão social os isolava. Tomás questionava, valeu a pena? Miguel, firme, sim, pela verdade. Internamente, porém, Miguel duvidava de sua motivação inicial, era justiça ou vingança pelo tapa. A família Oliveira se fragmentava. Maria, a mãe, contatou Tomás em segredo, seu pai está doente, venha. Tomás foi, encontrando António acamado, enfraquecido por um derrame. Você me destruiu, sussurrou o pai. Tomás respondeu, você me destruiu primeiro, me forçando a mentir. António, lágrimas nos olhos, admitiu, eu tinha medo pela família. Foi um momento de vulnerabilidade, mas sem reconciliação plena. Tomás saiu, dividido. De volta, contou a Miguel, ele está quebrado. Miguel, ciumento da lealdade residual, argumentou, não volte para lá. A tensão culminou em uma briga feia, acusações de manipulação, de uso mútuo.
Você me usou para se vingar, gritou Tomás. Miguel, ferido, e você me usou para se assumir. Eles se separaram temporariamente, Tomás indo para um hotel, Miguel ficando sozinho. Na solidão, ambos refletiam. Tomás percebeu que sua identidade não dependia de Miguel, mas de sua própria coragem. Miguel admitiu que sua busca por justiça mascarava dor pessoal. Uma ligação reconciliadora, sinto sua falta, disse Tomás. Eles se reencontraram, mais fortes, mas sabendo que cicatrizes permaneceriam. Com o escândalo em pleno vapor, processos judiciais começaram. João processou António por difamação e danos morais, expondo mais segredos, cartas ameaçadoras, provas de violência. Tomás testemunhou a favor do tio, traindo publicamente o pai. Eu vivi na sombra do medo que você impôs, declarou no tribunal. António, debilitado, assistia em silêncio, o império ruindo. A mídia devorava, herdeiro gay contra pai homofóbico. Tomás pagava o preço, perda de amigos, isolamento social. Miguel apoiava, mas enfrentava sua própria batalha. Sua família no Porto, ao ver as notícias, o contatou após anos de silêncio. Você nos envergonha, disse o pai. Miguel, chorando, respondeu, eu me orgulho de quem sou. A rejeição reacendia traumas, fazendo-o questionar se valer expor tudo. E se eu tivesse deixado quieto, confidenciou a Tomás. Então eu ainda estaria preso, respondeu Tomás. A sociedade portuguesa debatia, leis LGBT avançavam, mas preconceito persistia. Em uma manifestação em Lisboa, Miguel e Tomás marcharam juntos, enfrentando contra manifestantes. Pedras voaram, um atingiu Tomás no braço. Veja o que causamos, disse ele no hospital. Miguel, não, o que combatemos. A experiência os unia, mas testava limites. Tomás, agora sem herança, fundou uma pequena vinícola sustentável, usando conhecimentos familiares. Miguel o ajudava nos fins de semana, equilibrando um novo emprego em um café progressista. A vida simples os humilhava, mas libertava. Eu nunca fui tão feliz, admitiu Tomás. Mas sombras pairavam, António, em recuperação, planejava revanche. Ele contratou advogados para desacreditar João, alegando insanidade. Miguel descobriu o plano através de um informante. Temos que contra-atacar, disse. Eles reuniram mais provas, testemunhas antigas, documentos. Em uma reunião tensa com Maria, Tomás implorou, convença-o a parar. Maria, dividida, revelou, seu pai sempre soube de João, mas o amor fraterno virou ódio por medo social. Tomás entendeu, o ciclo de preconceito se repetia. A batalha culminou em um acordo extrajudicial. António cedeu parte da herança a Tomás e João, em troca de silêncio. Eu perdoo, mas não esqueço, disse Tomás ao assinar. O alívio veio, mas com amargura. Ganhamos, mas perdemos tanto, refletiu Miguel. Eles celebraram em um jantar romântico, toques afetuosos, promessas de futuro. Mas a traição final veio de dentro. Tomás, pressionado por dívidas, aceitou uma oferta secreta do pai, gerenciar uma filial distante, em troca de distância de Miguel. É temporário, justificou-se. Miguel, ao descobrir, sentiu o mundo desabar. Você me traiu pela família. A discussão foi devastadora, acusações, lágrimas. Tomás partiu para o Algarve, deixando Miguel destruído. Sozinho, Miguel questionava tudo, amor, justiça, identidade. Ele viajou para o Porto, confrontando os pais. Eu sou gay, e isso não muda. Pela primeira vez, o pai ouviu, talvez eu esteja errado. Uma reconciliação tênue começou. Miguel retornou a Lisboa, focando em ativismo. Tomás, no sul, arrependia-se. O trabalho o consumia, mas a solidão o torturava. Ele ligava para Miguel, mas sem resposta. Eu errei, admitiu em uma carta. Miguel leu, dividido, perdoar ou seguir em frente. Meses passaram, e o escândalo esmorecia nas manchetes, mas as cicatrizes pessoais perduravam. Miguel, agora líder em uma ONG LGBT em Lisboa, ajudava jovens como ele outrora fora, confusos, rejeitados. A verdade liberta, mas cobra seu preço, dizia em palestras. Internamente, porém, a ausência de Tomás o consumia. Ele datava casualmente, mas nada se comparava à intensidade daquela conexão. Tomás, no Algarve, gerenciava a vinícola com eficiência, mas vazia. Seu pai, recuperado, o visitava ocasionalmente, tentando reconstruir laços. Eu errei com João, e com você, admitiu António uma vez. Tomás perdoava aos poucos, mas não esquecia. Eu amo um homem, pai. Aceita ou perca-me de vez.
Antônio, mudado pela humilhação pública, assentia: estou tentando. A virada veio em um evento de caridade em Lisboa. Tomás retornou para representar a família, e lá encontrou Miguel. Seus olhares se cruzaram através da multidão, cheios de emoção não resolvida. Podemos conversar, pediu Tomás. Em um canto quieto, ele confessou: eu fui covarde de novo. Voltei para o pai por medo da pobreza, mas perdi o que importava. Miguel, olhos marejados: você me quebrou. Tomás: deixe-me consertar. Eles reconstruíram devagar, encontros cautelosos, honestidade brutal. Tomás deixou o emprego no Sul, voltando para Lisboa. Juntos, fundaram uma fundação para vítimas de homofobia familiar, transformando dor em ação. A sociedade os via como heróis controversos, uns aplaudiam, outros criticavam. Eles destruíram uma família por egoísmo, diziam conservadores. Mas para Miguel e Tomás, era sobre sobrevivência. Anos depois, casados em uma cerimônia simples, legal em Portugal, eles refletiam no terraço de seu apartamento, vendo o Tejo. Pagamos caro, mas valeu, disse Tomás. Miguel concordou, mas ponderou: e se tivéssemos escolhido diferente? A jornada os mudara, mais resilientes, mas marcados por perdas. João, reconciliado com a família, visitava-os. Vocês quebraram o ciclo, dizia. Antônio, idoso, aceitava o neto adotivo que o casal planejava. Mas tensões persistiam, debates éticos sobre exposição pública versus privacidade familiar. No fim, a história de Miguel e Tomás ecoava como lição: amor e identidade demandam coragem, mas escolhas têm consequências irreversíveis. Foi certo expor segredos familiares para combater preconceito, mesmo que destrua vidas.